Olá, olá, bonjour, bonjour, bienvenue à ce live de français. Bem-vindos a essa live de francês. Tem pessoas aí? Tem! Márcia, Daniele, Adriana, Sara, ça va bien, Sara? Yara, Gilson, Poliane, soyez les bienvenus. Sejam bem-vindos nessa aula onde eu vou responder a algumas perguntas que vocês têm me deixado lá no Instagram ou na página do Facebook, e também de uma página que faço parte, um grupo que faz parte do Facebook. Eu pude pegar algumas perguntas lá, vou colocar aqui na tela, sempre especificando, né, sempre deixando aqui a explicação no quadro, utilizando esse quadro 1 ou utilizando esse quadro 2 para escrever, para deixar exemplos, assim como vocês sempre pedem. Para quem não me conhece, meu nome é Alfredo Capelassi, eu sou professor de francês. Há quase 10 anos eu trabalho com aulas presenciais aqui na minha cidade e região. Não sou francês, tenho formação na área para trabalhar como professor de francês, formação aqui no Brasil na Universidade UEM, na Universidade de Maringá, e tenho experiência também em aulas online. Tenho um curso online que disponibiliza algumas vezes por ano, mediante matrículas. Então eu promovo também essas lives aqui, que são totalmente gratuitas e liberadas. Você está livre para compartilhar. Aliás, é um pedido que te faço: compartilhe, envie essa live para pessoas que você conhece, que gostam de francês, e deixe o seu coucou, seu salut, seu comentário, d'accord? Bonjour, ça va bien. D'accord, já vamos começar então, sem grandes delongas, né? Tem mais pessoas chegando, mas sem grandes delongas, as pessoas estão se conectando, estão chegando. Eu fico, na verdade, muito feliz em saber que vocês são frequentes aqui nas minhas lives. Isso é um sinal para que eu continue com essa sequência de lives, d'accord? Eu gosto de saber que você está aí me acompanhando, que me deixa mensagens, que me deixa perguntas, e na medida do possível eu vou respondendo a todas essas questões. Eu separei algumas delas, e pode ser que a sua esteja aqui também, para a gente poder colocar aqui na tela e tirar essas dúvidas de francês hoje. Dúvidas a respeito de quê? A respeito das palavras, a respeito das expressões, da linguagem em francês, dos verbos, enfim, dúvidas em geral, d'accord? Eu só não posso prometer responder a todas as perguntas que recebi, que tenho recebido, porque seria impossível passar muito tempo aqui durante a live. Eu trouxe algumas questões que vou colocar na tela agora para a gente poder começar. E durante o nosso contato, eu vou consultar a sua mensagem, o seu comentário que você está deixando aí. Então, se você tiver dúvida sobre o tema que eu estiver apresentando, deixe aqui nos comentários também. Bonjour, por que em francês há sempre um espaço antes do ponto de exclamação? Também antes do ponto de interrogação. Isso já faz parte da escrita francesa e foi configurado dessa maneira no teclado que escreve em francês. Então, ao escrever em francês no teclado ou no celular, já se dá esse espaço antes do ponto de exclamação ou de interrogação, mas é normal. E antes de dois pontos também é algo então bem comum, bem normal quando tem essas pontuações. D'accord? Oui, coucou! C'est bien, c'est bien, c'est bien. É hora de começarmos. Vamos começar? Oui, on commence. Grupo do Telegram rolando, o link está na descrição dessa live. Ou peça-me o link, eu envio o link para vocês nos comentários. Grupo do Telegram. Participe do Telegram de francês, d'accord? Você já está calminho? Oui? Já está em um lugar apropriado para estudo? Já tem o seu papel, o seu caderno de francês, seu stylo, votre papier, votre cahier ou votre stylo pour prendre des notes? Não vale agora você querer contar exatamente com a sua memória, porque é necessário que você anote para poder consultar depois, colocar em prática tudo que você vai ver aqui. Se você pensa em guardar tudo na memória, daqui a pouco terá as mesmas dúvidas que você está tendo agora, que a gente está conversando. Então, para a língua estrangeira, com certeza, utilize todos os recursos possíveis. Você deve utilizar para você internalizar a língua. Que seja papéis com anotações, que seja gravações de áudio, que seja vídeos, que seja o celular configurado em francês, com o teclado do celular em francês. Olha que interessante. Quem aí já colocou o teclado do celular em francês? Estou acompanhando aqui a transmissão. Observe que se você configurar em francês o teu teclado e você começar a escrever alguma coisa, ele vai te dar uma sugestão na linha de sugestões, uma sugestão direta em francês. Isso que é interessante. Porque se você escrever faltando uma letra, ele sugere a palavra com a letra correta. Ou faltando um acento ou acento errado, ele sugere a palavra com o acento correto. E isso vai te ajudar muito a escrever em francês, inclusive aqui durante as nossas lives. Deixa eu conferir o áudio. Na linha de sugestões, uma sugestão direta. Apparemment ça marche. L'audio, apparemment ça marche. Oui, oui, oui. D'accord. Pas de problema, eu vi aqui seus comentários, tudo bem?
GPS em francês, olha que maravilha. Tournez à droite. Prenez la première sortie à gauche. E o GPS vai falando em francês. Configure o máximo. E faça uso também aqui das suas anotações, como a gente está vendo agora. D'accord? Temos uma perguntinha agora que eu quero colocar aqui na tela para vocês. Bonjour, 7 e 7. Oh, meu Deus! 7 e 7. Deixa eu vir aqui na nossa tela. Ah, sim, tela 1. Tela 1. Gente, é tantas telas aqui na frente do computador para fazer a live, mas a gente vai trabalhando assim. Bom, o que significa 7? 7 significa este. E o que significa 7? 7 significa esta. A pronúncia desses dois é a mesma. Vamos lê-los? 7, 7. Deixa eu aumentar a perguntinha porque ficou um pouco pequeno. A pergunta é a seguinte, ó. Bonjour. 7, 7. Ou seja, dúvidas. Quando eu propus uma dúvida lá, a pessoa me escreveu, a Poli, que está aqui presente, inclusive. Ela deixou essa parte do 7 e 7. Sim, é totalmente compreensível essa sua dúvida, Poli. E vamos procurar esclarecer nesse momento, d'accord? Então vamos lá. 7 e 7. É importante conhecer também os outros dois, que é ce e se. O que são isso? São demonstrativos. O primeiro demonstrativo nós lemos ce. Ce. É para nomes masculinos. Por exemplo, este professor, eu diria ce professeur, este quadro, ce tableau, este menino, ce garçon. Nomes masculinos que comecem com consoante, tá? Como eu disse agora, ce professeur começa com P, que é uma consoante. Ce tableau, este quadro, tableau, ça commence par un T, que é uma consonante, é uma consoante. Então a gente vai usar na primeira linha. Se o nome masculino começar com vogal, aí a gente vai utilizar o segundo da listinha ali, que é o set. 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 Oui? Exemplos de nomes. Vocês têm nomes de masculinos que começam com vogal? Vous avez des noms masculins en français qui commencent par voyelle? Écrivez-les sur la zone de commentaires. Veuillez les écrire sur la zone de commentaires. D'accord? Exemplo que a gente pode dar aqui no set. Deixa eu je vais mettre une ligne d'exemple. Cet homme. Por quê? Homme é um nome masculino, começa com o, que o H a gente desconsidera. Este homem, cet homme. Inclusive, é para ligar o som do T com a vogal, que não seria possível naquele se, no primeiro. Por isso que já tem um se adaptado com o T e a pronúncia é cet. Cet homme significa este homem, d'accord? Cet été. Cet été significa este verão. Cet été. Cet été, porque ET começa com E e é masculino. Cet hiver. Cet hiver. Mais nomes masculinos que vocês conheçam? Cet appartement. Très bien. Cet appartement. Nomes aqui que falo, gente, não é nomes de pessoas. São nomes de coisas, de objetos, tá? Não nome próprio de pessoas, porque observe que nos meus exemplos, os nomes estão com letras minúsculas. E para nome de pessoas, os nomes estarão com letras maiúsculas. A não ser que você queira dizer, este Alfredo, aí seria cet Alfredo. Esse set aqui que a gente está trabalhando. Deixa eu pintar ele agora de amarelo, porque ele é especial e faz parte da pergunta da Poli. D'accord? Então, esse set, que é escrito com C-E-T, é para dizer este, para nomes masculinos. Exemplo aqui na tela. Cet homme, repita. Cet été, cet hiver, cet appartement. Mais algum nome de objeto que você conhece, que seja masculino, comece com vogal, aí você deixa este. E é claro que você vai continuar o teu exemplo. Exemplo. Cet homme est bizarre. Cet homme est bizarre. Bizarro. Voilà. Então, começou a frase com cet homme. Depois conjuga o verbo, né? Este homem é. Ali é o verbo é. Cet homme é bizarre. É apenas um exemplo, tá? Ou posso dizer, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Mais um exemplo com homme, onde essa partezinha ali do set foi no final da frase. E deu sentido, é igual em português. Este homem. Pode estar no começo da frase, pode estar no final, no meio, desde que faça sentido, não tem problema. Je ne connais pas cet homme. Não conheço este homem. Anote os exemplos. E a pergunta dela também é a respeito do set. Set. A pronúncia é a mesma.
os dois que eu pintei de amarelo aqui para você têm a mesma pronúncia, set e set. Mas esse aqui significa esta, ou seja, é para nomes femininos, não nome de pessoas, nome de objetos femininos ou de coisas femininas. Exemplo, esta pessoa, cette personne, esta lição, cette leçon, esta flor, cette fleur, esta mesa, cette table, d'accord? E a escrita é dessa maneira aqui, C-E-T-T-E. Oui. Voilà, mais um exemplo ali, que a gente pode se encaixar, o ordinateur, deixa eu ver, tá. Ordinateur, eu vou só diminuir um pouquinho a pergunta dela, aqui, para dar mais exemplos. Ó, mais um exemplo, sobre o ordinateur. Se eu quero comentar sobre este computador, eu vou dizer cet ordinateur, porque o ordinateur é masculino e começa com vogal, eu utilizo aquele que eu estou marcando a linha de azul ali, ó, cet. Exemplo, eu vou comprar este ordinateur. Je vais acheter cet ordinateur. D'accord? Vous allez faire attention plutôt à l'écrite de ces mots. Vocês vão prestar atenção principalmente na escrita dessas duas palavras que estão em amarelo, porque elas têm o mesmo som, set, set. Mas se for um ditado, ou você estiver escrevendo tua mensagem, tua carta, teu e-mail, aí você vai prestar atenção no nome, se é masculino ou feminino. D'accord? Então você não poderia usar aqui para o ordinateur, não poderia usar o primeiro, ce, e falar ce ordinateur. Olha, não dá nem ligação do som, ce ordinateur. Ninguém diz isso. As pessoas dizem, você vai sempre ouvir cet ordinateur, fazendo a ligação do som aqui nessa partezinha, justamente porque é um nome masculino que começa com vogal, d'accord? E maison é feminino, cette maison, voilà. Ah, voyez cette belle maison, cette maison. Vejam essa casa, voyez cette maison. O portable se encaixa, então, na primeira linha, ok? Este portable, ce portable, é um nome masculino. Hôtel, très bien, très bien. Olha que exemplo maravilhoso, merci. A palavra hôtel é masculino e começa com vogal, que é o, desconsideramos o H ali. Para dizer este hotel, vamos utilizar aquele que eu estou marcando de azul, cet, na frente da palavra hotel. Então ficaria cet hotel. Cet hotel é super. Cet hotel é super. Cet hotel é super. Inclusive é pela sonoridade da leitura. Eu estou gaguejando, hein? Ó, cet hotel é super. Olha o ritmo. Cet hotel é super. Cet hotel é super. Olha a composição da frase. Cet é a primeira palavra. Cet. Hotel. Cet hotel é. Cet hotel é. Cet hotel é super. Cet hotel é super. Com essa técnica de você ajuntando as palavras na ordem certa, você vai dando ritmo à língua francesa. Oui? A palavra rua, então, fica aqui nesse exemplo, né, que é o nome feminino, cette rue, très bien. Cette avenue. Aqui, qualquer nome feminino. Nessa parte agora que eu estou pintando de vermelho, nessa linha do vermelho, é qualquer nome masculino. Ou feminino. Gente, vocês estão me deixando louco aqui, hein? Qualquer nome feminino. Então, ali, como exemplo, né? Avenue, cette avenue. Não importa como é com vogal, mas é nome feminino, se escreve cette. Aqui, dessa linha que eu marquei em azul. Oui. E o último ali é para nomes no plural. E não importa se é masculino ou feminino. Eu quero dizer que é para todos os nomes no plural, tá? Sendo masculino ou feminino. Esses traços que estão aqui, que eu estou mostrando para você, é muito importante. Eles são muito importantes porque você vai entender agora que você não pode usar essas palavrinhas aqui, ce, cette, cette e se, soltas. Ou seja, você não pode falar, por exemplo, aqui, ó, este é estranho. Você não pode falar cet é bizarre. Tem que expor o nome da coisa. Tem que dizer cet homme é bizarre. Não pode tirar o homem e falar só o cet. Cet é bizarre. Porque não funciona. Não está correto. Se for para você retirar o nome, você vai dizer celui. Em vez de dizer cet homme, pode dizer celui é bizarre. Nessa frase. Então não vale tirar a palavra homem e falar cet. Que daí automaticamente tem que dizer celui. Celui. D'accord? Je ne connais pas cet homme. Você não pode falar eu não conheço este, se referindo ao homem.
e simplesmente não falar a palavra pas cet. Não, porque eu estou te contando agora que essa palavra cet exige que se tenha um nome na frente. Cet homme. Ela sozinha não funciona. Je ne connais pas cet. Não é compreensível. Coloque o homem. Je ne connais pas cet homme. Ou você pode dizer je ne connais pas celui. Ou celui-ci. Este aqui. Trocando a palavra masculina por celui. Ok, tá certíssimo, tá? A mesma coisa para o computador. Ah, eu vou comprar este. Je vais acheter cet. Não funciona. Tem que dizer o que, já que se você usar o cet, tá? Não pode parar no cet. Tem que dizer o nome da coisa. Ou troque, se for masculino, pelo celui. Celui, ou troque pelo celui, ok? Este hotel é super. Você não pode tirar a palavra hotel e falar só o set. Set é super, porque não funciona, não é assim que funciona. Se falar o set, tem que dizer o nome da coisa. Senão, você vai ter que falar o celui, para nomes masculinos. Celui é super, ou celui-ci. O si não é obrigatório, mas é muito usual. Celui-ci é super, ou cet hotel é super. Oui. Então, para nomes masculinos, quando você não quer dizer o nome da coisa, só para dizer este aqui na frente agora, você vai dizer celui. Celui. Nomes masculinos, celui. Ok? Para nomes femininos, quando você não quer dizer o nome da coisa, será celle. 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 Ok? Não pode falar set e não dizer o nome. Se falar o set, tem que dizer o nome. Vous comprenez? Oui? E aqui o plural ficaria da seguinte maneira. Estes, para você não dizer o nome da coisa, só falar assim, estes, sem falar o que é, deixando implícito, entendeu? Se for masculino, será ce. Se for feminino, será celle. Oui, eu entendo o porquê da pergunta que fizeram. É porque às vezes confunde esse set e set, que tem escritas parecidas e a mesma pronúncia, e um é para masculino, outro é para feminino. E esses agora do canto, em vermelho, é para aquele momento em que você não vai dizer o nome da coisa, do objeto, só vai dizer este, esta, estes ou estas, sendo este o primeiro celui, esta celle, estes ce e estas celle, escrito no plural, ok? Depois dessas palavrinhas é muito comum ter o si na frente, exemplo, celui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci, para um objeto que esteja mais perto de vocês ou uma pessoa que esteja mais perto. Para algo que está um pouco mais longe, que está ali ou lá, aí você diga lá, celui-là, celle-là, celui-là, celle-là. Mesmo aqui para os nomes, quando você disser o nome, pode dizer o si e o lá na frente. Como vocês disseram bouteille de vin, que é cette, posso dizer cette bouteille de vin-ci, cette bouteille de vin-ci, ou se fosse lá, cette bouteille de vin là. Oui? Chose, c'est chose-ci ou c'est chose lá. E numa abreviação sem dizer o nome seria celle, por ser nome plural. Vocês vão colocar em prática esse conteúdo aqui? Sim, porque é muito importante e a todo momento as pessoas dizem isso. Né? É que aqui em português é esse, essa, esses e essas. Ou este, esta, estes e estas. E em francês é nesse esqueminha que eu te deixei aqui. Como que você vai internalizar esse conteúdo? Realmente é tomando nota, como eu fiz agora, e criando vários exemplos. E um próximo passo é identificar em suas conversas, quando você ouvir algo, compreender que é o demonstrativo, este, esta, estes e estas, e também colocar em prática falando e conversando. Quando precisar falar a respeito disso, saber escolher cada um. Se você der um escorregãozinho e falar um em vez do outro, tudo bem, continue sua conversa. Você vai ter aquele declique de uma autocorreção, você pode se autocorrigir sem problemas, ok? Ou a pessoa pode te corrigir também, se for na escrita, fazer um sinalzinho na escrita, sem problemas, e é praticando que a gente vai aperfeiçoando, e não o contrário, não deixar para estar perfeito para depois praticar. E na verdade o erro, les fautes, fazem parte do aprendizado, eles fazem parte do aprendizado, então você vai errando, aprendendo, recebendo correções, assim como um bebê que começa a falar, troca uma palavra, muda uma conjugação, faz associações não muito perfeitas e tudo bem, ele vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Estão me olhando aqui na imagem. Oui? Merci, d'accord.
Agora a gente pode então aproveitar e passar a uma outra questão. Qual será essa outra questão? Estou preparando o nosso quadro aqui e também selecionando a nossa maravilhosa outra questão que recebi no nosso Instagram. Oui, comme ça. Voilà. Professor, se fosse no passado fez frio, por exemplo, seria il faisait froid? E como eu digo que nevou? Il a neigé? Bom, eu nem coloquei o nome dos participantes aqui, porque alguns deles, né, talvez não queiram ser identificados, mas acabou escapando a foto ali embaixo. Eu acredito que não tenha nenhum problema quanto à foto, porque inclusive são perguntas muito pertinentes. Então agora é hora da gente falar a respeito do frio e do calor. Frio é froid, calor é chaud. Vamos pronunciar? Froid, froid. OI tem som de UA, então é froid. E calor, quente, na verdade a palavra quente é chaud, chaud, ok? Esse AU tem som de O, você já sabe disso. Para coisas que estão quentes no feminino, vai ter como falar chaude, chaude. E para frio, que quer dizer fria no feminino, será froide, froide. Então, observe, tem masculino e feminino para os dois. Froid, froide, chaud, chaude. Ok, eu posso falar, por exemplo, que a panela está quente, tá? La casserole é chaude, la cocotte é chaude, porque é um nome feminino, é chaude. Tudo bem, não estou falando do tempo, estou falando de um objeto. Ou posso falar, por exemplo, que a bebida está gelada. La boisson est froide, la boisson est froide. Este quente não funciona. O chaud não é usual. Deixa eu mudar aqui, colocar a pergunta um pouquinho aqui para o canto. Isso, melhorou. Tá? Em vez de falar este quente, você tem que dizer este chaleur, cette chaleur. Quelle chaleur, que calor, quelle chaleur. Se você está num ambiente quente, o ambiente quente, não o tempo está quente. Por exemplo, uma cozinha com vários utensílios quentes lá, e lá está quente, está calor. Aí você pode dizer quelle chaleur. Quelle chaleur. Quelle chaleur. A palavra calor é chaleur. Chaleur. Ou se você vê que sai um calor, um vapor de uma máquina, por exemplo, ali a palavra a ser empregada é chaleur. E a palavra chaud é quente. É o adjetivo quente para uma comida que está quente, para um objeto que está quente, uma pessoa que está quente, aí é chaud ou chaude no feminino. Daí tem essa diferença. Qual que é a confusão? A confusão é que para falar sobre está calor, você não vai usar a palavra calor, que é chaleur. Não será usada, por isso que eu vou retirá-la daqui. Para falar sobre o tempo que está quente, a gente vai usar este da segunda linha, que é a palavra chaud, apenas na maneira masculina, por isso que eu estou retirando o E. E o verbo a ser utilizado é o verbo faire, na conjugação de ele. Então agora tem um exemplo aqui para você. Está calor. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Oh oui, il fait chaud. Podendo aqui colocar um adjetivo como très. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait trop chaud. Calor demais é trop. Il fait trop chaud. Okay? O beaucoup não é usado très. Não é verdade? Então vai anotando aí para falar do tempo então. Il fait. Se está quente, se está calor, se está tempo bom, tempo ruim, tudo é il fait de uma maneira impessoal pelo il, que aqui não representa uma pessoa, um menino, um homem, um bebê, menino, né? Não, não é ele de pessoa, é ele só para conjugar o verbo, dizemos que é um sujeito gramatical. D'accord? Então, se fosse para frio, era só fazer a mesma coisa com o frio. Retirando o feminino, falaria il fait froid, il fait très froid. Oui, d'accord. A nossa pergunta aqui, eu só arrumei o caminho para chegar na nossa pergunta. Porque a nossa pergunta vai um pouco além. A pergunta é assim: professor, se fosse no passado, olha que o que eu mostrei para você não está no passado. Deixa eu mostrar. Ó. Il fait chaud é tempo presente. Il fait quer dizer está calor. Não estou falando do passado. A pergunta dela, sim, se fosse no passado seria il faisait froid. Il faisait froid. Bom, vejamos. Il faisait é a conjugação do imperfeito.
Il faisait froid. Ah, ela perguntou sobre o froid, então eu vou trocar o chaud pelo froid para não confundir, tá? Mas dá na mesma, depende se está calor ou frio aí no que você quer dizer. Il faisait froid quer dizer que estava frio. Ou fazia frio. Por que eu estou dizendo estava, fazia? Porque foi a sua sugestão do il faisait. Il faisait froid. Olha que é diferente se eu digo assim, naquela situação estava frio. Il faisait froid. Il faisait froid. E, observando a sua pergunta, como eu digo... Aliás, ainda falando que fez frio é il faisait froid? Não, não é. Il faisait froid é estava frio ou fazia frio. Você vai conjugar no passé composé. Quem aí sabe como funciona o passé composé para o verbo faire? Isso, il a fait froid. Il a fait froid, il a fait é a conjugação do passé composé, para aqueles que já conhecem, né? Já está aí conferindo. Se você ainda não conhece, não tem como ter a explicação do passé composé apenas por esse exemplo que eu estou dando agora. Você vai ter que estudar como que é a conjugação do passado, ok? No outro momento, aqui não é específico para isso, mas quem já conhece, il a fait, fez. Il a fait o quê? Froid. Il a fait froid, por exemplo, ontem. Il a fait froid hier. Oui? Ou a semana passada. Il a fait froid la semaine dernière. Quando que fez frio aí para você, na tua cidade? Quand est-ce qu'il a fait froid pour vous, dans votre ville? Você pode dar o exemplo nos comentários. Il a fait froid tal dia, ou a semana passada, o mês passado, a Paris, a Londres, a Berlim, e o nome da tua cidade para que a gente saiba. Vamos praticar dessa maneira? Então, a questão é quand il a fait froid la dernière fois là où vous êtes, dans votre ville. E você vai deixar nos comentários. Il a fait froid tal dia ou tal época, a e o nome da cidade. Antes do nome da cidade, a preposição a. D'accord? Enquanto vocês escrevem, só verificando aqui que também me perguntaram a respeito do nome da cidade. Na verdade, não perguntaram, agora me lembrei, é que eu fiz algumas correções de pessoas que não disseram a antes do nome da cidade. Então você vai dizer a antes do nome da tua cidade, que pode ser em, você pode entender isso como em, ou no ou na. O que importa é que vem o nome de cidade ali na frente, né? Por exemplo, il a fait froid hier à Maringá. Il a fait froid hier à Maringá. Essa frase aqui, ó. Il a fait froid hier à Maringá, que é a minha cidade. Se eu estivesse em Paris, eu diria à Paris. Il a fait froid hier à Paris. Que sonho, né? Estar em Paris. Tá. Você só não vai dizer a para o nome de cidade, você vai colocar o de quando for necessário. Exemplo. Eu venho de Paris. Aí não vai dizer à Paris. Je viens de Paris. Vous comprenez? Je viens de Paris. Porque aí agora muda o sentido. Eu venho de, que indica a origem, a cidade de origem. É de. Mas, por exemplo, eu nasci em tal cidade. Vai ser a. Porque quer dizer em cidade ou na tal cidade, se for um nome masculino, no. Il fait froid à Grenoble, France, en décembre. Pour les mois, on dit en décembre. Très bien, parfait, très bien. Il fait froid ici à BH. D'accord. Nenhum exemplo até agora com o passado, que eu tinha solicitado aqui, o que eu estou deixando de vermelho, a conjugação do fez frio. Il a fait froid. Il a fait froid. Talvez você não saiba ainda a conjugação do passado, eu já tenho lives e vídeos explicativos aqui sobre o passado, tá? Mas se você não sabe, então não tem necessidade, mas para quem sabe, deixa aí como. Tem um exemplo aqui do Cid. Il a fait froid à Grenoble. Fez frio. Il a fait froid à Grenoble. Oui? Pensando aqui na continuação da pergunta. E como eu digo que nevou? Il a neigé? Oui. Il a neigé. Visto que o verbo nevar é neiger e a construção do passado é com o avoir. Il a mais o neigé. Se fosse choveu, que é o verbo pleuvoir, o particípio passado é pli. Pli. Aí diria il a pli. Il a pli. D'accord? Observação importante é que quando a conjugação está no passado, você vai colocar os advérbios entre as duas partes do passado. Então, il a neigé, nevou. Se nevou muito, você vai colocar o beaucoup nessa posição aqui. Il a beaucoup neigé. Ou se fez muito frio. Il a fait très froid. Il a fait très froid. Aí muda por causa que é très froid, fez frio. Aqui embaixo neiger, é um verbo só, que está sendo conjugado no passado. Il a neigé. Ou mesmo para dizer que choveu,
muito, il a beaucoup plu. Se você vai dizer algum advérbio, muito, pouco, frequentemente, ou como que fala? Quantidade exata, como que é? Assez, suficiente, suficientemente, o suficiente, aí você vai pôr essas palavrinhas que eu citei agora, nessa posição aqui, entre as duas partes do passado, para quem já conhece o passado. Il a fait froid à la plage. Oui, il a fait froid à la plage. Il a fait froid hier a São Paulo. Il fait froid à Sorocaba. Então, olha se você ouvir. Il fait froid é o tempo presente. Il fait froid, aquela linha que eu estou marcando de azul lá em cima. É algo de agora. Il fait froid. Olha como é sutil. Se você ouvir il a fait froid, é a conjugação do passado pelo il a fait. Il a fait, il fait. Il fait, tempo presente. Faz. Il a fait, tempo passado. Fez. Il a fait. Il fait, il a fait. Isso, quando se fala rápido, às vezes a gente vai entender mais pelo contexto. Mas se for devagar, você vai perceber claramente a diferença de conjugação de il fait e de il a fait. Ah, d'accord. Il fait froid en Italie. Agora, il fait, tempo presente. Il fait froid en Italie. Oui? Legal? Merci para a participante que deixou a sua perguntinha aqui. E eu já vou preparar uma outra questão que tenho, né, enquanto eu deixo na tela seus comentários com os exemplos também. Participe, participez, écrivez en français. Écrivez en français, d'accord? Voilà, comme ça. Et David, il a dit, quelle est la différence de prononciation de un et un? Bom, aqui ó, U-N e E-N. Davi, espero que você esteja assistindo aí, acompanhando. Tá? A gente vai deixar alguns exemplos aqui no quadro e eu vou te falar sobre UN e EN. Para o primeiro, não só para UN, mas também para UM e IN. Esse som vai ser um som de aproximado de an. Só que é um an aqui na frente, nasalizado. É um pouquinho diferente do nosso an daqui. Eu só estou escrevendo an para que você associe com a língua portuguesa, de maneira prática, tá? Você pode pensar em mãe, pão, mas não é exatamente esse man, é é mais nasalizado aqui na frente ainda, pensando num i nasalizado. Você conhece palavras que tenha essa sílaba do an? Estamos treinando an e observe o movimento da boca também, é importante, tá? Assim, ó. É um som nasal, o movimento é nesse sentido. Não é assim, ó. Não, é assim. É o i nasalizado, tá? Por exemplo, a gente pode pensar j'aime le pain. J'aime le pain. Olha como que parou a boca. J'aime le pain et le vin. J'aime le pain et le vin. Pain, o A entra no pacote do IN, com o mesmo som. E o IN ali na frente, un. Ok? J'aime le pain et le vin. Un. Ok? Som de un. Deixa eu conferir se está captando bem o som. Se ele está sendo transmitido. Olha como parou a boca. Oui. Sim. Voilà. J'aime le pain et le vin. D'accord? Por enquanto a gente explorou o som do primeiro. Quando eu falo o artigo indefinido un, por exemplo, um menino, eu diria un garçon. Ou um livro, un livre. Un. Boca nesse sentido. E som aqui na frente de un. Eu coloquei o A com tio para você associar com o português, mas não é exatamente o A com tio. Não é
é man, não é não é lá no fundo da garganta. Mamão, mão, mãe, não, é como se fosse mãe, pão, aqui na frente. Treine aí, grave um videozinho, me marque no Instagram com o meu arroba do Instagram, se você quiser, para que eu possa divulgar o teu Instagram também. Oui, j'aime un garçon. Oui, très bien. Professeur, connaissez-vous de bonnes applications pour traduire des textes? La meilleure, à mon avis, c'est Lingui. Lingui é interessante porque ele dá vários exemplos contrastando as duas línguas e não levando exatamente ao pé da letra as palavras, porque tem hora que em francês você vai ter que saber que as palavras não podem ser levadas ao pé da letra, que são expressões idiomáticas que ao passar para outra língua muda completamente aquela partezinha porque é uma expressão, se diz daquela maneira e não é ao pé da letra. Aí o Lingui ele sai na frente dos outros aplicativos e sites nesse sentido. Quelle est la différence entre un e un? Esse outro aqui de baixo, ele é um som aproximado de un. Agora, a boca está no movimento mais redondo. É um som assim, na vertical, tá? Tem pessoas que ouvem o som de com esse movimento, som de A nasalizado. E tem pessoas que ouvem ao mesmo tempo o som de O nasalizado, mas é o mesmo som. Então, vê se para você vai associar melhor pensando em O ou pensando em A nasalizado. A boca é arredondada, nesse sentido, O mais aberto. A língua embaixo da boca, deixando a boca inteira com espaço dentro dela, diferente do outro som de cima. O de cima é esse é mais lá para o fundo da garganta. Vous comprenez? Oui. Tem algumas questões aqui que eu vou anotar para poder tocar nesse assunto daqui a pouco. Questão du et de, daqui a pouquinho eu vou explicar então, tá? Sobre isso. Bom, voltando aqui onde estávamos, palavras como exemplos como com e também esse som EN ou AN. Sempre que tiver escrito EN ou AN, na maioria das vezes pelo menos, vai ser esse som de diferente do de cima que é são sons nasalizados. Oui. D'accord, Jó, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu posso explicar a respeito desse assunto aí também. Palavras como encore. Olha, no início começa com encore. Não vai dizer encore, é encore. Oui. Ou também você pode pensar em je comprends le français. Je comprends. Som a boca aberta, tá? Je comprends le français. Pintei ali de vermelho para você ver na frase aonde que é. Não é je comprends, não é prends, é je comprends. Je comprends le français. É um som cortado. Je comprends le français. Je comprends le français. Oui, não é je comprends. Je comprends. São sons nasalizados. Oui. Bienvenue é um som é um caso diferente, Cid. Por que é diferente? Porque a junção de IEN é um som de IAN. O IEN, atenção, já está anotando aí? Claro que sim. Aí o EN ele é diferente daquele EN aqui que tem som de AN. Não é, porque agora é IEN. Isso muda, tá? Exemplo, então, como você disse, bienvenue. Ou seja, quando tem o I e o E e o EN tem som do primeiro lá de cima, Ou mesmo a palavra chien, le chien, o cachorro, né? Italien, se você souber mais palavras, termina com yan, brésilien, yan, aí sim termina com yan. Então, a diferença aqui é por causa do I, não vai dizer yan, pela lógica. A única exceção é quando tem o I, é yan, e não é yan. Enfant.
Enfant, você vai levar em consideração essa linha aqui que eu estou pintando de azul. Duas sílabas com o mesmo som. Enfant, mes enfants, mes enfants, mes enfants. J'ai un enfant. Ah, agora eu estou usando os sons na última linha, ó. J'ai un enfant. J'ai un enfant. J'ai un enfant. J'ai un enfant. Oui? EN e AN tem o mesmo som de un, enfant. Enfant. E antes dele, un enfant. Un enfant. Un enfant. C'est bien? Dessa maneira que vai funcionar então. Treinaram bem essa parte do un e un. J'ai un enfant. J'ai un enfant. Comme ça. Encore é normalmente ainda, mas pode ser usado como novamente. Sim, encore também é de novo, novamente, tá? Pode ser. Exato. Ainda, de novo, encore. Se eu quero pedir para que você repita uma frase que você acabou de pronunciar, eu vou dizer encore, de nouveau, encore. Quer dizer, mais uma vez, de novo, novamente. Parfait. Bom, estávamos aqui na nossa pergunta, então, de Davi. Qual a diferença de pronúncia de un e un? Então, agora já estou fazendo e respondendo ao mesmo tempo. Un e un. Un, un. Un, un. Isso vai do movimento da boca, mas principalmente o som. É normal que no início você troque um som pelo outro enquanto você fala, quando você está começando o francês. Você vai deixar se bloquear por causa disso? Não, você vai falar a tua frase. Trocou, trocou. Se a outra pessoa entendeu, a mensagem foi transmitida. Aos poucos você vai aperfeiçoando. Mas quando alguém pronuncia devagar e você vai cada vez melhorando mais sua compreensão, você vai se dar conta que o N e IN som de aqui na frente, e EN ou AN é com a boca mais aberta, e parece com O com N. C'est bien comme ça? Oui? Entreprise. 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 Très bien. Une entreprise. Une entreprise. Aqui o Oui, très bien. Isso começa com Une entreprise. Une entreprise. Le français. Aqui ó, AN. Le français. Français. Oui, não é français. Não é franc. É franc. Le français. Le français. Não é le français. Oui? É um erro muito comum que a gente vê para quem está começando, é totalmente aceitável, porque às vezes temos até alguns outros profissionais que trabalham na área que acabam se confundindo um pouco na hora de ensinar e trocando ou ensinando errado essa parte. Mas que bom que você está aqui me acompanhando e descobrindo todos esses sons. Essa outra palavrinha aqui embaixo. Information. Information. Oui, IN, som de lá da primeira linha. Information. Information. Oui? Não vai dizer informação, é information. Isso vai mudar também, né? Quando se fala lá do francês do Quebec, tem uma outra jogada com sons, é um som de IN mais le matin, je bois du vin, é mais nasalizado ainda para o francês do Quebec. D'accord. Estou anotando aqui as suas perguntas. Eu já vi a pergunta do Cid. Cid, sons de je e j'ai. Adriana, les exercices que vous avez faits au début de la transmission, c'est pour faciliter la prononciation en français? Oui, muito bem notado. Enquanto a live ia entrar no ar... Cadê? Aqui. Eu fiz alguns exercícios aqui e eu posso repeti-los agora com você, porque né, a gente vai ativar músculos que normalmente a gente não ativaria quando fala em português. E por causa do movimento. Então, olha que interessante. Antes de começar a live, enquanto tem aquele contador, aquele cronômetro, eu respirei, porque o momento é especial, é o nosso encontro, é o momento nosso aqui, né, nossa intimidade.
Eu também fiz alguns exercícios de relaxamento dos ombros, porque às vezes a tua fluência depende do teu estado emocional. Você sabia disso? Para você falar bem o francês, depende se você está à vontade para aquilo, porque se você não estiver à vontade, muito ansioso, com medo de errar, medo de se expor, timidez, algo nesse sentido, medo de que te corrijam, isso tudo colabora para que você se bloqueie. Então, a fluência está aqui também. Além de você ter a parte teórica e a parte prática, a parte técnica, tem que também estar um relaxado para que haja uma interação. Porque falar uma língua estrangeira nada mais é do que se comunicar. Para que haja interação, a comunicação. Então eu relaxei. Le cou aussi, ok? O pescoço também relaxei. Em seguida, relaxei les joues. Je relaxei les joues, as bochechas assim. Oui. Depois fiz alguns movimentos com a boca, falando moi, 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 de maneira exagerada. Deixa eu colocar aqui le câble, le chargeur. Como ça? Eu falei moi de maneira exagerada. Vamos comigo? Moi, 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 moi. Depois eu fiz movimentos de un, u. Un, u. Que são aqueles sons que eu te passei agora há pouco, do un, u. U com os lábios arredondados, tá? Un, u. Un, u. E você vai se condicionando fisicamente também, se preparando fisicamente. É importante que se prepare dessa maneira. Aí sempre que você quiser praticar o francês, estudar o francês, é importante que você tenha uma preparação, que você tenha um ritual. Né? Se é um momento tão agradável, também é agradável a preparação que se faz para esse momento. E eu me dedico, né, nessa parte porque sou um profissional na área, tenho essa responsabilidade de explicar de maneira correta, etc. Mais do que isso, eu tenho um compromisso comigo mesmo de progredir no francês, de me desenvolver com a língua francesa. Professor já sabe de tudo? Não, jamais. Tá? Não tem como. Nenhum professor sabe de tudo. A cada dia eu aprendo. Quando me faz uma pergunta de algo que eu nunca falei em francês, eu vou aprender como se fala aquilo, como se comunica a respeito daquele tema. Vou pesquisar a respeito e treinar e colocar em prática também. Tá? Não tem como um professor de língua estrangeira saber tudo da língua estrangeira. Por quê? Ele não sabe tudo, falar tudo nem da própria língua, que é o português. Tem coisas aqui que eu não entendo quando se fala em português, mas não é porque não sou fluente em português. É porque eu não sei sobre aquele tema, sobre aquele conjunto de palavras, o sentido que aquilo tem. Né? Então, a mesma coisa acontece na língua estrangeira. Oui? Voilà. Estou preparando nesse momento. Estou preparando aqui uma outra imagenzinha. Aliás, antes da imagem, eu vou verificar as anotações que eu fiz de perguntas. Tá? Jó perguntou de e du. Então vamos colocar aqui no quadro. Perguntou dessa palavra de e da palavra du. As minhas explicações, gente, elas são bem práticas. Então você vai ver que eu vou explicar assim, tá? Rapidão. E se for necessário uma explicação mais longa, daí eu posso fazer sem problemas. Bom, a pronúncia em primeiro lugar. O de cima é de. Som de E com a boca fechada. De. Tem pessoas que ouvem até como se fosse do, com o, som de o, do. Mas, na verdade, é um E, de. E, mas não vai falar o E com a boca aberta, vai falar um E com a boca fechada, E. É um E com biquinho. Como tem um D na frente, de. E o de baixo tem som de I. É o I com biquinho, I. Então, a pronúncia é di. Não vai falar do, vai falar di, puxando para o som do I. De maneira prática, o D ele significa de, em português também. Por exemplo, un professeur de français. Vemos ali o uso da palavra de. E o de, em português, a grosso modo, né, na maioria das vezes, ele significa do.
tá? Le livre du garçon. Então, esse du, eu posso te afirmar que ele é uma junção de duas outras palavrinhas. Ele é a junção do de plus le. Então, somando os dois, o de plus le vira du, se transforma em du. Eu não vou dizer que é le livre de le garçon. Não. De le fica sendo du. Entendeu? Em português você pode pensar que de mais o é do. E é o mesmo raciocínio que você vai fazer. Então você não vai falar o livro de o menino. O livro de o menino? Não, é o livro do menino. E esse do é de. Ok? Simples e prático dessa maneira. Aí tem os casos onde tem os partitivos. Deixa eu só colocar o feminino. O feminino seria de lá, tá? Isso significa da. E também o de, que é o dos e das. Fica claro assim? Falando sobre os partitivos, talvez, Jó, sua pergunta seja a respeito dos partitivos. Se for sobre os partitivos, eles são 4. Du, de lá, de l'apostrophe e de. Aqui embaixo tem os partitivos. É um assunto que envolve um pouquinho du, né? Mas não envolve o de, porque o de, que é o primeiro, ele não faz parte dos 4 partitivos. Então, para afirmativa, por até um maisinho aqui na frente, para afirmativa, você vai usar um desses 4 na hora de falar os partitivos. E para negativa, você vai usar o de ou de apóstrofo no lugar dos partitivos, porque os partitivos não existem na negativa. Eles são trocados pelo de ou de apóstrofo. Oui, voilà. Voilà. Tiens, sien. Deixa eu colocar aqui numa outra tela. Voilà. Tiens. Vou até aumentar um pouco a letra para que você possa visualizar melhor. Assim. Você vai pensar que IEN tem som de ian. 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 Então aqui é tiens. Chien. Oui. Sien. Informaticien. Então, esse finalzinho é ian. Tiens, le chien, informaticien. Ó, a primeira sílaba é igual à última. Informaticien. Ok? Isso ocorreu porque tem um i na frente do an. Se não tivesse esse i, se fosse só en ou an, aí sim o som seria aquele que eu falei da boca aberta. An. Mas como tem o i na frente, por causa desse i, não é ian, é ian. Tiens, le chien, informaticien, tiens, oui. Il y a des gens de différents horizons qui ne parlent pas français et ce qui est incroyable, c'est qu'ils apprennent. Oui, Adriana, não estou muito certo do comentário que você me deixou. Não poderei responder nesse momento. A gente pode tocar nesse assunto depois, em particular. Eu posso expor esse assunto numa próxima live para a gente não modificar muito o tema dessa. Pode ser assim? Adriana, mien. Mien entra aqui, tá? Le mien, o meu. Le mien. Le mien. Significa o meu. C'est le mien. 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 Ian. Ok? ênfase então no IEN. IEN, som de ian. Ian. E tirando o I, deixando só o EN, o som é on. Movimento mais assim, ó. On. E quando é IEN, o movimento é mais assim. Ian. D'accord? Oui? La bouteille de vin. Falando sobre a bouteille, la bouteille de vin. Olha, quando a gente vai falar sobre uma bouteille, un verre, un paquet, un kilo,
essas palavrinhas que eu citei agora, a gente vai colocar depois delas apenas a palavra de. Une bouteille de vin. Por que é une bouteille? De alguma coisa. Não é uma garrafa do vinho, é uma garrafa de vinho. E o de é esse primeiro que eu deixei para vocês ali em cima. Então, une bouteille de vin. Se fosse uma outra, como essa aqui que eu estou segurando nas mãos, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Tem gente que tem tendência a falar de l'eau. De l'eau significa da água. É uma garrafa da água? Não, não é de l'eau. É do. Do. Une bouteille d'eau. Se eu falo para você sobre une tasse de. Oui, exemplo, une tasse de café. Une tasse de thé. Une tasse de thé. De. A ênfase agora está na palavrinha de. Quando é esse assunto de uma garrafa de alguma coisa, une tasse de alguma coisa, é só de, não vai mudar para du, de lá, não, tá? Un verre de vin, un verre de vin, un verre de vin, oui, de. Un quilo de, 1 quilo de alguma coisa, isso não muda. Un quilo de pomme, un quilo de pomme, un quilo de pomme. Se fosse orange, colocaríamos o apóstrofo. Un quilo d'orange. Un quilo d'orange. Então, para exemplificar melhor, ali na primeira linha que tem um de, ele também poderá ser de apóstrofe, diante de palavras que admitem o apóstrofo. D'accord? Deixa eu tirar essa linha aqui. Certo? Tem situações em que não será possível associar com o português. São pouquíssimas as exceções. Em português seria do, em francês é de, no caso. Ou seria de em português, em francês é do, que seria o contrário, tá? Mas aí o teu professor vai te orientar. Quando chegar nesse caso, nessa situação em específico, essa exceção, o professor vai te deixar vai te explicar, não, aqui não dá para associar com português, é diferente do português. C'est pas la même chose qu'un portugais, c'est pas pareil en portugais. Lá c'est différent. Aí ele vai te explicar certinho quando for exceção. Mas se não, você vai levar em consideração o que está aqui no quadro agora. Oui, d'accord. E também tem mais uma questão, que foi a questão do SID, som de je e j'ai. Agora você vai ouvir primeiro, depois eu escrevo. Je, j'ai. Estou falando duas coisas. Je, j'ai. Je, j'ai. E a gente vai poder colocar aqui no quadro. Ainda bem que tem esse quadro bem, né, prático para que eu possa escrever. O primeiro que eu disse foi je. O segundo que eu disse foi j'ai. O primeiro significa eu. E o segundo significa eu tenho. Muito bem. Sobre a pronúncia, o primeiro, você vai arredondar os lábios e fazer um som de E. J, E. Então a letra E em francês é E. A, B, C, D, E. A letra E no alfabeto é E. Então J, E, je. Eu é je. Quando eu digo eu falo é je parle. Je parle. Começa com je. Eu trabalho, je travaille. Je travaille. Eu estou feliz da sua presença aqui. Je suis content de votre présence ici. Je suis, je. Tá? Esse je, às vezes ele é só um assopro. Je. Bem baixinho. Je suis content, je travaille, je parle français. Não precisa falar um je altão. Je parle. Não, é je parle. É o verbo que é alto. Je é baixinho e rápido. O segundo já é mais assim. G. G. Como se fosse um G, a letra G em português. G. G. Eu tenho. Essa é a diferença de sentido e a diferença da pronúncia também. D'accord? Quando for conjugações no passado, para quem já conhece a conjugação no passado, e verbos com avoir, ali eu tenho o verbo avoir, você vai ter que dizer j'ai pratiqué le français. Eu pratiquei. Aqui o primeiro é j'ai. J'ai pratiqué le français. Tem pessoas que pronunciam j'ai, mas é só uma questão de sotaque. J'ai pratiqué le français. Sem problemas, tá? Pode falar j'ai ou j'ai. Pas de problema. D'accord? Oui.
Poliane disse, je ne t'entends pas. Poliane, j'ai consulté les sons, j'ai bien entendu. Gente, agora, Poliana, você pode dizer assim, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Assim, je ne t'entends pas, eu não estou te ouvindo. Não pode dizer je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas significa eu não estou te escutando, não estou dando importância ao que você está falando. É je ne t'écoute pas. Mas quando eu estou testando o som, o verbo é entendre. Entendre. Imagina assim, que eu estou no telefone. Alô? Tu m'entends? Tu m'entends? Você está me escutando? Eu estou testando o som. Aí eu falo a palavra de entend, são os barulhos, é involuntário entendre. Alô? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Oui, je t'entends. Estou te escutando, quer dizer, o som está chegando para mim. Je t'entends. Se eu disser je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas significa você está falando e eu não estou prestando atenção no que você está ouvindo. Não estou te escutando, não estou dando ouvidos ao que você está falando. Então, é a diferença do verbo entendre e do verbo écouter. D'accord? Écouter é você prestar bem atenção, se concentrar naquilo porque você quer ouvir aquilo. E entendre são os sons involuntários que vêm, como o som da live, o som de barulhos, um cachorro que late, a campanha que toca, o telefone que toca, é entendre. J'entends, j'entends, je ne t'entends pas, professeur. Não estou te ouvindo, o som não está chegando. E o écouter é quando você quer prestar atenção e você coloca uma música para você écouter aquela chanson, cette chanson, d'accord? Ou você quer escutar um áudio em francês, uma live, vous allez écouter. Ça veut dire faire attention en écoutant. D'accord? Coucou, Martha! Ah, Cid, a pronúncia do R. Vamos falar um pouco sobre a pronúncia do R? Foi pedido algumas palavras a respeito da pronúncia do R. Como que vai funcionar o som de R? Le son de R. Voilà. Eu não vou passar exatamente muitas palavras, vou passar uma técnica. Estão a fim de saber a técnica? Hã? Sim? Deixa eu ver seus comentários. Ah, que legal. Quem ainda não participou do grupo do Telegram, por gentileza, o link está na descrição dessa live. Aqui embaixo ó, tem um recadinho, lá na frente. Inscreva-se no meu canal do YouTube e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dessas lives que eu faço aqui. Vai receber sempre um aviso quando eu começar uma live ou os vídeos que eu posto de francês, as aulas, as mini aulas, as dicas de francês. E você vai ficar por dentro de tudo isso se você curtir o canal. Se você ainda não curte o canal, que é isso, por gentileza, aperte aí em curtir um canal bom de francês desse, d'accord? Oui, a respeito do som de R, o seguinte, se eu quero pensar na palavra que tem R, très, a palavra que você deixou como exemplo, très, tem o R ali, ó, très. Como que você vai poder fazer esse som de très, o som do R assoprando? Você pode separar, pensar de primeiro nesse som aqui, ó, separando por sílabas, ó. Te, ré. Te, ré, te, ré, te, ré. Vamos comigo? Você separou o T e o Ré, você colocou em duas sílabas, só para poder chegar no som ideal. Ah, vivez de l'eau, c'est important. Voilà. Para você fazer o som de Tré, atenção, você vai separar as duas partes. Vai falar T, Ré, T, Ré. Você sabe falar T? Claro que você sabe falar T. Então é T. Ré, Ré. Pensa em Ré, Ré, dando Ré, tá? T, Ré, T, Ré, T, Ré, T, Ré. Vai falar isso, T, Ré. E vai prestar atenção no Ré, 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 T, Ré, T, Ré. Agora você vai abreviar esse T. Você vai falar ele um pouquinho mais devagar. Ó, T, Ré, T, Ré, T, Ré, T, Ré,
Ré. O T vai ser mais breve e o Ré vai continuar. Ré. Agora você vai dar um assopro com T, falando T. E vai manter o Ré. Olha lá. Vai ficar o quê? Ré. Tem algum doido aqui? Eu sou doido pelo francês, hein? Sou apaixonado pelo francês. Tem algum doido aí me assistindo agora? Fazendo essas repetições do terré? Isso pode funcionar para vocês, tá? Isso funciona, com certeza. Então, terré. Ó, terré, vai diminuindo o T. Terré. Aí você faz um assopro com T e fala o Ré. Tré. Oui? E você vai fazer isso com aquela palavra que você quer falar, que tem a R. Oui, elle m'entend pas. Oui, d'accord, elle m'entend pas. Personne ne me comprend quand je parle, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Adriana, il faut juste se lancer, pratiquer, d'accord? Utiliser le langage physique aussi. Utilize a linguagem física. Esteja um pouco relaxada para você se expressar também com o teu rosto, com o teu tom de voz, com o teu gesto, a expressão física, a postura. Isso colabora com o que você quer explicar. Senão, você vai fazer uso dos sons, com certeza os sons faz toda a diferença. Inclusive, se for por telefone, como que vai mostrar a linguagem física? Tem que ser, né, exatamente com som. D'accord? Você vai procurar maneiras de se expressar. Mesmo que no início parece que as palavras não estão saindo como deveriam, o importante é você se colocar em prática. E não pensar assim, olha, não estou conseguindo, eu vou desistir. Je vais abandonner, ça suffit, non, je vais pas continuer, j'abandonne. N'abandonner jamais. Nunca desista. Nunca abandone, Adriana. Você vai pensar, olha, algo a mais eu aprendi hoje. No outro dia, opa, algo a mais eu já aprendi do que eu sabia até então. Você está se desenvolvendo, está aprendendo. O ritmo, cada um tem o seu, Adriana. Ok? Cada um vai no seu ritmo. E o ritmo tem que ser respeitado. Nós somos indivíduos, cada pessoa tem suas características, tem uma bagagem, uma história, né? Tem as suas sensações, suas emoções e o seu ritmo, que deve ser respeitado pelo bom professor. Quando é um bom professor, ele respeita o ritmo individual. O importante é você observar como você já tem se evoluído. Olhe, reflita um pouco. Quantas coisas você não sabia e você já vem descobrindo? E cada vez mais. Isso vai aumentando. Eu digo sempre que é melhor você ir com calma e ser constante e no rumo certo, utilizando um bom método, do que você ser apavoradão, aprender tudo de uma vez, uma pancada só, ser o bam e daqui a pouco deixar isso de lado. Isso valeu para quê? Para nada. Só foi aquela explosão e passou. Agora, aquele que foi constante, mesmo que um pouco mais devagar, e teve a disciplina, continuou, foi até o fim. E as coisas até foram sendo internalizadas de uma maneira mais firme, porque foi um pouco mais devagar, com calma, tirando as dúvidas, praticando. D'accord? Adriana, conte comigo, não desista. D'accord? Voilà. Dando exemplo aqui com uma outra palavra que vocês tenham dificuldade para pronunciar, que tem um R. Por exemplo, Brasil. Nosso país, Brasil. Ali a sílaba é a sílaba bre. Como que você vai fazer o exercício? Falando berré. Você vai ficar no berré, você sabe falar B, você sabe falar ré. Berré. Observando bem o B e o ré. Berré, tá. Berré, e abreviando o B. Berré, até que você vai dar um soprinho no B e falar o ré. Berré. Até que tudo vai sair num jato de ar só. Berré. D'accord? Isso a gente vai treinando também. Na verdade, tem dia que eu estou um pouco... Minha dicção está melhor em relação ao R. Na verdade, eu já treino há muitos anos o R. Eu já aprendi na universidade com meus professores, né, bem capacitados, que nos treinavam, em cursos que já fiz também, inclusive na França, a respeito dos sons, da pronúncia, do movimento do aparelho fonador.
Tudo isso eu já aprendi, só que tem dia que na prática a gente está um pouco diferente, né? Parece que naquele dia está um pouco mais difícil. Aí no outro dia a gente está um pouco mais relaxado ou mais concentrado. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Comprenez, je comprends. Olha o exemplo aqui do je comprends. Je comprends, je comprends, prends. Ali no final tem o prends, prends, prends. Como que você vai pensar esse finalzinho? Você vai pensar em pon, porron. Aqui o final tá meio estranho, ó. Mas é uma técnica, tá? Pode ajudar. Porron, 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 porron. Vai abreviando o P. Porron, 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 porron. Je comprends, je comprends. A respiração faz parte, porque você vai soltar isso num jato de ar só. Je comprends, je comprends. Oui, je comprends. Oui, voilà. Gente, muito mais perguntas eu tinha preparado. Como a nossa live, o nosso encontro agora rendeu, porque vocês também fizeram perguntas durante a live, eu pude colaborar, pude escrever aqui, dar os exemplos na tela, eu proponho que continuemos esse assunto com as perguntas que eu tinha preparado para o próximo encontro, que será terça-feira, às 20h20. Vocês podem comparecer? Sim? Será um grande prazer. Nesse momento, por gentileza, quem não é inscrito, inscreva-se no canal. É só apertar inscrever-se e depois ativar o sininho para receber notificações. Ok? Se vê em breve então.